Bom dia, galera! Estamos aqui para mais um dia de produtividade, de muito estudo. Galera, nossa aulinha de Biologia C hoje será sobre fisiologia vegetal, mais precisamente os mecanismos de transporte envolvidos na condução da seiva bruta, da seiva elaborada, bem também como a fisiologia dos estômatos. Nós vamos estudar os mecanismos hidroativo, fotoativo, bem como os fatores que interferem na abertura e fechamento dos estômatos. Gente, observe o seguinte: para você entender, é necessário antes saber que a condução da seiva bruta ela vai envolver o xilema ou lênio, conteúdo visto em histologia. Então, a seiva inorgânica rica em água e sais, ela é conduzida da raiz até as folhas pelo xilema. E essa condução, ela vai ter duas vias básicas de transporte. A primeira via, simplasto, a segunda via, apoplasto. Professor, o que essas vias envolvem? Observe, gente. Aqui nós temos o corte da raiz, temos na lateral esquerda do desenho partículas do solo. Observe que a camada mais externa com uma única camada de células é a epiderme e a projeção de uma célula epidérmica sendo o nosso pelo absorvente. A partir do momento que você sai dessa região periférica e adentra a raiz até chegar ao xilema, você está saindo do córtex, região externa, e entrando no cilindro central, tá certo? Região interna, medular. Observe que aqui nós temos essas células de amarelo. O que são elas? Parênquima, gente. Parênquima cortical, fazendo o preenchimento externo. Tá bom? E aí você chega da epiderme até um conjunto de células denominado endoderme. A endoderme, gente, é a camada mais interna do córtex, ou seja, o córtex vai até a endoderme como limite. A partir daí, você encontra o periciclo. Então, aqui já é o cilindro central, já é a região medular do órgão. Tanto que observe a presença de quem? De xilema e floema. Floema mais periférico e xilema mais interno. O vaso, que é o nosso foco, será o xilema, porque estamos falando da condução da seiva bruta no momento. Gente, nessa endoderme, tu vai ter reforço de suberina e lignina nas paredes celulares. Então, dificulta a passagem de material. Esse reforço, anote aí, querido aluno, são as estrias de Caspari ou estrias casparianas. Então, elas vão regular o fluxo de material aí. Observe que você tem duas vias de transporte, a via B e a via A. Inicialmente, esta via A, água e sais adentram pelo pelo absorvente, como é de se esperar. E note que a todo momento eles atravessam os conteúdos celulares, ou seja, até chegar ao xilema, pela via A, o material transportado vai célula a célula. Agora imagina aí, cada célula, esse material que adentra deve passar barreiras como parede celular, membrana, aí ele chegou no citoplasma dessa célula. Do outro lado, tem novamente membrana, parede. Ele saiu da primeira célula, vai para a segunda e terá que atravessar o mesmo conjunto de estruturas, parede, membrana, citoplasma. Ou seja, a via A, que envolve o transporte pelos conteúdos celulares, células a células, ela é uma via mais lenta, digamos mais seletiva,
Professor, e como é que esse material consegue atravessar dessa forma, mesmo lento? Bem, gente, lá em citologia, vocês encontram junções comunicantes, permitindo o fluxo de material entre as células. Aqui, na botânica, nós temos essas junções, só que, olha, ó, elas recebem o nome de quê, turma? Plasmodesmos, permitindo essa comunicação. Já agora, pela via B, observe, o material vai desviando, ó, entre as células. Então, aqui eu tenho um espaço intercelular, tá certo? Espaço entre as paredes celulares, mas a própria parede celular, gente, tem espaços microscópicos que também, ó, devem ser vencidos. Então, entre as células é a via chamada, ó, apoplasto. Perceba que se você vai desviando esse conteúdo, a tendência é que essa via de transporte seja menos seletiva, porém seja mais rápida. Então, o vegetal ele vai fazer, na realidade, as duas vias, depende de tipo de substância e condições do ambiente. Agora, observe que quando a via B e a via A chegam na endoderme, não adianta. As estrias de Caspar selecionam o material a ser transportado e adentrar o xilema, e a partir daqui é como se a via apoplasto deixasse de existir. E todo o conteúdo vai pelos espaços, ou melhor, pelos conteúdos celulares, célula a célula, até atingir quem? O xilema, por células especializadas, chamadas células de transferência. Certinho, moçada? Então, tá aí as vias de transporte. Observe agora que nesta condução, alguns fenômenos estão envolvidos. E aqui é interessante destacar três. A pressão positiva da raiz, ou pressão radicular, a capilaridade e a teoria de Dickson, que é o real, tá certo? Motivo aí da ascensão da seiva. A explicação mais coerente. Então, vamos lá. Observe, capilaridade, que seria a propriedade que a água e os sais, né, no caso aí, mas em especial a água, teria de subir por tubos muito finos, os vasos capilares das plantas. Observe aqui na imagem, ó, de uma sequoia gigante, planta com mais de 90 metros, ó, e o nível da água se elevando. Só que, gente, a capilaridade não consegue sozinha explicar a ascensão da seiva a uma altura tão grande. Mas o que seria isso? Ou melhor, como explicar essa ascensão? Gente, na realidade se deve à integração de forças. São propriedades físicas, adesão, coesão. E como consequência temos quem? A tensão superficial da água, como todos conhecem. Mas, Vitor, como é que eu explico as moléculas de água ficarem unidas dessa forma? Ó aqui, gente, ó, as famosas pontes de hidrogênio. É sabido que cada moléculazinha de água ó, é circundada por outras 4 moléculas vizinhas. E isso faz com que elas se mantenham unidas, coesas. Então tá aí a explicação ó, de coesão. E aí vem um princípio químico, semelhante dissolve semelhante, ou seja, polar tem atração por polar. Neste caso, as moléculas de água, por adesão, vão aderir às paredes dos vasos capilares. E com isso, causa ó, ascensão da seiva. Essa seria a explicação. Mas tem um ponto a se destacar. Observe que aqui, ó, nessa figura da direita, temos um tubo capilar com diâmetro considerável e outro tubo com diâmetro bem pequeno. Note que a altura da coluna líquida no tubo de diâmetro maior é bem inferior ao de diâmetro menor, ou seja, você deve se lembrar que quanto menor o diâmetro do vaso, maior a altura da coluna líquida, explicando de maneira mais satisfatória a ascensão dessa seiva nos finos vasos capilares dos vegetais. Professor, por que isso? Gente,
se o diâmetro do vaso for muito grande, vai ter muita molécula de água que não consegue aderir às paredes do vaso por adesão. Resultado, o peso dessa coluna de água não vai conseguir se elevar, tá certo? Devido à gravidade. E com isso, limita a altura da coluna líquida e a subida da seiva. Tá ok? Agora, falar da pressão radicular. Gente, constantemente, num transporte dito horizontal, a raiz está captando do solo sais. Disse que por transporte passivo e ativo, mas predominando, transporte o quê? Ativo, com gasto de ATP. Ao fazer essa captação de sais na raiz, em especial nas células de xilema, fica mais concentrada do que o meio. E por osmose, a água então vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. E esse conteúdo se acumula aqui, no xilema, causando uma pressão responsável por empurrar a seiva bruta num transporte vertical até aonde? As folhas, que são os órgãos fotossintetizantes na maioria dos casos, tá certo? Só que, turma, essa pressão ela não é tão eficiente, então a altura fica limitada. Além disso, alguns vegetais não possuem pressão positiva, o que então leva a crer que somente a pressão positiva da raiz não explica satisfatoriamente a ascensão da seiva. Neste caso, observe aqui também como eu posso comprovar isso. A gutação nas folhas, que seria perda de água líquida, quando tem água em excesso no solo, e as condições não estão favoráveis para que aconteça transpiração. Além disso, se você corta o caule, você vai perceber a formação de gotículas de água. Então, essa seiva está tendo ascensão devido ao processo de exsudação caulinar, tá certo? Então, tá aí dois fatos que comprovam a existência dessa pressão positiva da raiz. Mas o que realmente explica a ascensão da seiva é a teoria de Dickson, ou tenso, coeso, transpiratória. Tensão, coesão, transpiração. Ou seja, gente, com a finalidade de realizar fotossíntese, vai acontecer transpiração nas folhas, o que causa uma tensão na superfície líquida aí nas folhas. E aí, devido a esse puxão transpiracional, por coesão, as moléculas de água se mantêm unidas e, por adesão, aderem às paredes do tubo capilar. E aí provoca a ascensão de quem? Da seiva. Então, pode-se dizer que os três fenômenos, capilaridade, pressão positiva e teoria da transpiração, estão interligados. Mas quem explica de maneira realmente satisfatória a ascensão da seiva bruta pelo xilema seria a teoria de Dickson. Ou seja, a seiva bruta sobe ou é transportada da raiz até as folhas pelo xilema, principalmente devido à transpiração foliar, galera. Aqui uma questãozinha. A teoria de Dickson é uma das hipóteses que tenta explicar o transporte de água da raiz até as folhas das árvores com mais de 30 metros de altura, como a castanheira do Pará. Essa teoria baseia-se nos seguintes aspectos. Gente, a questão 4 aí é a questão 4 da tua lista de apoio. Pega aí. Vamos lá. Observe, gente. Coesão entre as moléculas de água. Já foi visto isso. Elas se mantêm unidas por pontes de hidrogênio. Cada molécula de água se encontra envolvida por outras 4. Adesão entre as moléculas e as paredes do xilema, que são as paredes do vaso capilar, devido a uma tensão gerada no interior dos vasos pela transpiração nas folhas. Ou seja, acontece transpiração,
interfere na tensão superficial da água. Por coesão e adesão, as moléculas sobem. Perfeito, gabarito, ó, letra A. Mas vamos entender as outras alternativas. Aumento da concentração osmótica no interior dos vasos xilemáticos da raiz. Entrada de água por osmose. Impulsão da seiva para cima. Gente, neste caso aí da letra B, ele está mais associado à pressão o quê? Positiva da raiz. Ela puxa água por osmose porque acumulou sais, principalmente por transporte o quê? Ativo. Letra C. Semelhança dos vasos de xilema a tubos de diâmetro microscópico, propriedades de adesão e coesão das moléculas de água e ocorrência do fenômeno da capilaridade. Bem, gente, a teoria de Dickson é explicada pela transpiração, muito embora a capilaridade tenha relação. Letra D. Permeabilidade seletiva das células do córtex da raiz. Presença de endoderme com estrias de Caspary. Falamos isso lá nas vias de condução, simplasto e apoplasto. Transporte ascendente da seiva bruta. Bem, gente, acontece esses fatos, né? Mas não é ou não são eles que explicam essa teoria. E letra E. Produção de carboidratos nas folhas, aumento da concentração osmótica nesses órgãos, ascensão da seiva bruta, por osmose e capilaridade nos vasos de xilema. Gente, seguinte, quando se produz carboidrato nas folhas e aumenta a concentração osmótica nesses órgãos, esse carboidrato, a seiva orgânica, ela é passada para o floema, tá certo? Então, nessa alternativa, ele misturou um pouco de condução de seiva bruta e condução de seiva elaborada, que iremos trabalhar adiante. Tá ok? Então, gabarito da nossa quarta questão, letra A. Gente, seca fisiológica. Que fenômeno seria esse? Galera, já deu para perceber que se a raiz está colocando sais do solo dentro da sua estrutura, por transporte ativo principalmente, então ela, em geral, o pelo absorvente de uma raiz tem concentração osmótica superior ao do solo em que ele se encontra. Porém, se por acaso houver inversão dessa situação, por exemplo, a pessoa vai querer adubar a propriedade para iniciar uma plantação. E aí não consulta um agrônomo e, neste caso, coloca mais adubo, mais sais do que o solo necessitava. Então, o solo vai ficar extremamente concentrado em relação à raiz. Ao invés da raiz ganhar água por osmose, ela vai perder. Então, esta primeira situação indica uma deficiência no metabolismo de absorção da raiz, condição chamada seca fisiológica. Outro detalhe interessante é que solos em que acontece excesso de chuvas, ou seja, o solo encharcado, alagado, essa água vai ser responsável por retirar oxigênio do solo. Se não tem oxigênio, não tem produção de ATP, que é a moeda energética do mundo vivo. Então, o vegetal fica impossibilitado de realizar seu metabolismo. Também, então, vai ter falha na absorção da raiz. E lógico, por exemplo, no Rio Grande do Sul e em outros estados aí, é comum as geadas. O solo é sujeito a baixíssimas temperaturas e, nesse caso, fica congelado. Então, inevitavelmente, a raiz também vai falhar com a sua função de absorção. Esses casos, então, são condições que desencadeiam o processo chamado de seca fisiológica. Professor, mas só são esses 3 casos? Bem, comum de ser cobrado no vestibular, sim. Mas observe, se houver toxinas, ou seja, certos compostos químicos, por exemplo, substâncias tóxicas produzidas por fungos, poluição causada pelo homem. Como assim, Vitor? Já ouviram falar em metais pesados, por exemplo. E tá certo até mesmo os pesticidas que são utilizados na lavoura aí, os insumos agrícolas. Resultado, todo esse conjunto de fatores pode alterar a permeabilidade das células da raiz, permeabilidade radicular. Com isso, falha no mecanismo de absorção. Então, se liga aí
nesse fenômeno chamado de seca fisiológica. Para quê, professor? Não achei tão importante. Observe, ó, tema do teu Enem, já foi cobrado 3 vezes no Enem. Então, guarda essa dica aí, galera. E agora, ó, transpiração. Gente, nós temos que entender que transpiração é a perda de água na forma de vapor. Eu tenho 3 tipos básicos de transpiração no vegetal. Cuticular, que é pela cutícula, lenticelar, pelas lenticelas, e estomatar, pelos estômatos. Lenticelar, você deve lembrar que é no caule. Então, momentaneamente, você vai esquecer ela. E vai trabalhar, ó, com a possibilidade de transpiração foliar. Então, envolvendo a cutícula e o estômago. Professor, eu já ouvi falar em estresse hídrico. Sim, gente. Tudo que é estresse, na realidade, ou é o excesso ou é a falta de algum componente para o vegetal, necessitando então de adaptações. Se é hídrico, está relacionado à água. Então, se eu estou num ambiente, por exemplo, muito seco, a planta pode aumentar o depósito aí nessa cutícula, espessar sua cutícula. Plantas de ambiente árido, por exemplo, tá certo? Então, observe, a folha ó, tem um limbo aqui, ó, laminar, com grande área de contato. Eficiência fotossintética ao máximo. Porém, do jeito que tem essa questão positiva, observe que essa região é a principal porta de saída de água pelos estômatos, transpiração. Então, a planta deve regular a intensidade dessa transpiração. Tanto que observe, curva de fechamento dos estômatos. Aqui eu tenho a diferença de peso de uma folha destacada pelo tempo. Galera, observe que na fase inicial, ó, essa perda de peso foi bastante intensa. Por quê? No início, a planta estava tendo transpiração cuticular, que não tem como ela barrar, é uma taxa constante, porque a cutícula é só uma camada de lipídio, e a transpiração ó, estomatar. Então, essa curva inicial, que corresponde a antes da estabilização do gráfico, eu tinha transpiração estomática e cuticular. Qual é a saída que a folha vai ter? Fechar ó, os estômatos. Neste ponto aqui, ó, esse aqui, marca a estabilização do processo, ou seja, os estômatos que haviam iniciado o fechamento completam esse fechamento. E o gráfico ó, passa a ficar constante nessa estabilização. Então, eu noto somente transpiração que cuticular. A planta reduziu ao máximo, ou melhor, a folha, nesse caso, né, a perda de água. Tá bom? Então, se liga nisso. Agora, eu tenho fatores que afetam a abertura e o fechamento dos estômatos. O primeiro deles, luminosidade. Mas antes disso, observe. Aqui eu tenho uma situação de estômago aberto, onde eu tenho este poro, chamado de quê? Ostíolo. Note que essas células aqui, ó, que guardam o ostíolo, são as células guarda. Nessa situação, elas estão túrgidas. Então, a turgescência, o turgor celular, é o que interessa aqui. Já no estômago fechado, as células guarda ó, estão murchas, tá certo? Perderam água. Então, em condições gerais, quanto maior a intensidade luminosa, estômatos estão abertos para transpirar e propiciar o fenômeno de quem? Fotossíntese. Professor, mas a concentração de CO2 no mesófilo foliar. Bem, gente, o CO2 ele é utilizado na fotossíntese. Então, em geral, quanto mais CO2, mais fotossíntese a planta faz. Porém, temos um detalhe. Qual detalhe você deve lembrar? Aqui, ó. Se houver acúmulo de CO2, isso indica que a planta não está tendo fotossíntese. Por quê? Provavelmente está faltando luz. Então está de noite. Então, muito CO2,
Eu vou fechar os estômatos, porque indiretamente eu voltei para a condição de quê? Luminosidade. Então, até agora, de dia, estômago aberto. De noite, estômago fechado. Excesso de CO2 no mesófilo, estômago fechado, indica que não está tendo fotossíntese. Já o terceiro fator, que é o suprimento hídrico, água, ele é independente dos outros dois, ou seja, baixa concentração de CO2 e muita luz, o estômago estaria aberto. Mas, se não tiver água disponível no ambiente, a planta vai fechar os estômatos. Quem manda é a água, é um fator independente. Primeira atitude do vegetal, evitar desidratação, certinho? E aí vamos entender agora esses mecanismos de regulação estomática. São dois, hidroativo e fotoativo. Vamos entender. A célula guarda, que seriam essas células aqui, ó, que guardam o poro, o ostíolo, elas podem estar túrgidas, ou seja, cheias, ou podem estar murchas, perdendo o conteúdo de água. Quando ela está túrgida, o estômago está o quê, ó? Aberto. Quando ela está murcha, o estômago se encontra o quê? Fechado. Então, resume. Osmose, pessoal. Porém, ó, a gente ainda não entrou em fito-hormônios, mas tem um hormôniozinho chamado de ABA, o ácido abscísico. Uma das funções dele é regular a abertura e fechamento dos estômagos. Como, professor? Bem, excesso de ácido abscísico determina, ó, saída de íons potássio das células guarda. Aí você segue a seta, ó. Se esse potássio aqui, ó, saiu da célula guarda, ele diminui a pressão osmótica. Aonde o potássio vai, por osmose, ó, a água vai atrás. Resultado, as células guardas ficam flácidas, ou seja, murchas, e o estômago fica fechado. Ou seja, excesso de ácido abscísico fecha os estômagos. Portanto, se eu baixei ácido abscísico nas células guarda, ó, o potássio aqui, ó, retorna às células guarda. Aonde o potássio vai, por osmose a água vai atrás. Célula guarda túrgida, estômago agora se encontra o quê? Aberto. Então é isso, moçada. É simples. Professor, e esse mecanismo fotoativo? Ora mais, de dia o estômago está aberto e de noite está fechado. Isso para a maioria dos casos. Então, como é que eu devo interpretar? Gente, aqui o grau de acidez dessas células é que vai determinar esse mecanismo. Observe. De dia, na presença, ó, de luz, eu observo que a taxa de fotossíntese, esse F aqui quer dizer fotossíntese, é maior do que a taxa, ó, de respiração. Se a respiração libera CO2 e a fotossíntese capta, o meio vai estar, obviamente, ó, básico, alcalino. Nesta situação, o amido é convertido em quem? Glicose. A glicose de dia, ó, tem alta pressão que osmótica, puxando água para dentro das células guarda, que agora ficam, ó, túrgidas. Então, o estômago vai estar o quê? Aberto. À noite, moçada, no escuro, ó, a fotossíntese é zero, a taxa dela é nula. Mas a respiração continua e é maior do que zero ou diferente de zero. Resultado, eu continuo liberando CO2 no meio. Então, o meio vai ficar ácido. Enzima chamada fosforilase, nesta hora, vai pegar a glicose e converter em quem? Ó? Amido. A glicose convertida à noite em amido, vale lembrar que o amido tem baixa pressão que? Osmótica. Então, ele expulsa a água das células guarda. As células guardas ficam murchas. E o estômago agora fica o quê? Fechado. Então, mais uma vez, na realidade,
Tudo depende da osmose. Gente, olha aí, ó, uma questãozinha para a gente trabalhar. Questão 6 da nossa lista. Durante o mecanismo de abertura dos estômatos, verifica-se a ocorrência de... Bem, gente, abertura estomática. Então, a célula guarda deve estar túrgida. Vamos entender aqui, ó, um evento simples que nos ajuda a responder a questão. Se eu diminuir a concentração de ácido abscísico nas células guarda, entra, ó, potássio nas células, aumentando a concentração delas e, portanto, a pressão que? Osmótica. Resultado, entra água nas células guarda. E as células guarda, ó, fica túrgida. Estômago aberto. Resultado, diminuição da fotossíntese devido à produção de CO2? Negativo, tá certo? Até porque quem produz CO2 é a respiração. Saída de água, o estômago se abrir, célula guarda deve estar túrgida, recebendo água. Letra C, entrada de íons potássio no interior das células guarda. Ó, gente, entrou potássio, porque baixou o ácido abscísico, aumentou a pressão osmótica, tá certo? Então, o gabarito aqui, ó, letra C. Observe, plantas CAN, metabolismo ácido das crasuláceas, também chamadas de plantas MAC, ó, MAC. O que seria isso? Gente, seria, na realidade, um conjunto de adaptações que envolvem, ó, o xeromorfismo, muito comum, cobrado aí em todo vestibular e nos últimos tempos no Enem. Gente, geralmente, de dia, os estômatos se encontram abertos e à noite, fechados. Pois bem, ó, nesse tipo de vegetal, de dia os estômatos estão fechados. Professor, qual o motivo? Observe, crasulácea é uma família, ó, de cactáceas, como a gravura supõe aqui. Ou seja, plantas de ambiente árido, semiárido, tá certo? Condições hostis de vida. Tanto que elas tendem a ser, ó, suculentas por tentar armazenar o quê? Água, substituir as folhas por espinhos, o caule, ó, assumir função de fotossíntese, mas só isso não bastou. Professor, e só esse tipo de planta faz isso? Não, gente. Por exemplo, o milho, que é uma planta delicada, uma monocotiledônea, também se utiliza desse mecanismo aqui, mas ele é típico de cactáceas. Então, de dia os estômatos se encontram, ó, fechados, fugindo da regra geral, e à noite é que se encontram abertos. Porém, ela resolveu o quê? A perda de água. Mas como fazer fotossíntese com os estômatos fechados de dia? Não rola. Qual a saída para essas plantas? Observe. À noite, com os estômatos abertos, ela capta CO2 do meio e o converte em ácido orgânico. Um exemplo, ácido málico. E aí deixa no mesófilo foliar. Por que isso? Gente, se ela capturasse CO2 à noite, o pH do mesófilo iria ficar tão ácido que a planta não suportaria. Ao convertê-lo em ácido orgânico, diminui essa acidez. E aí, de dia, ó, com os estômatos fechados, lento e gradativamente, este CO2 agora é reconvertido. Como? O ácido orgânico no mesófilo é convertido em CO2. Este CO2 agora vai entrar no ciclo de Calvin na fotossíntese. Ou seja, é como se a planta estivesse com os estômatos abertos captando CO2. E aí, ó, produção de glicose. Então, as plantas CAN resolvem esse problema da desidratação e da fotossíntese desta forma, fechando os estômatos de dia, porém abrindo à noite, convertendo CO2 em ácidos orgânicos e depois esses ácidos reconvertidos em CO2, assim com as necessidades do vegetal. Valeu? Finalizando aí a nossa aula, temos a teoria de Mach, que envolve a translocação de solutos, fluxo em massa. Lembra, ó, da osmose. A água, que é o solvente, vai do meio menos concentrado em soluto para o meio que mais. Ou seja, a explicação básica, osmose. Gente, aqui nós temos, ó, esse experimento,
onde se ilustra uma solução 1 molar de glicose. Qual é o centro de produção de seiva orgânica, seiva elaborada, rica em açúcares? A folha. Então, aqui, ó, são as células da folha. E aqui, ó, 0,1 molar são os órgãos, tá certo? De consumo ou armazenamento com baixa concentração de glicose. Então, quando a folha produz essa glicose, ó, ela passa essa seiva para os demais órgãos. E aí, o que que você nota? A água que estava nos vasos, ela vai entrar nessas células, puxada por osmose, devido à grande concentração, ó, dos sais. Então, aquele vaso que transporta água e sais será o xilema. Este outro, ó, que está transportando os açúcares, floema. Professor, como é que entende isso? Está aqui, gente. Olha a figura da direita. Ó. As folhas produzem centro de produção. Mandam esse açúcar, ó, para o floema. Está aqui essas bolinhas representando a seiva elaborada do nosso floema. Momentaneamente, embora o xilema, ó, que é esse vaso de azul, tenha água e sais em uma certa concentração, momentaneamente as células do floema vão estar tão ricas em açúcar que a concentração molar do floema é maior do que a do xilema. Então, por osmose, retira-se água, ó, do xilema para o floema, gerando um fluxo, geralmente, ó, descendente de seiva. À medida que os açúcares do floema são retirados pela raiz, pelos frutos, ou seja, órgãos de consumo e armazenamento, a concentração osmótica do floema vai diminuindo em relação ao xilema. Nesta hora, a água que havia passado para o floema, ó, retorna por osmose ao xilema. E aí fica esse fluxo contínuo aí de seiva, tá certo? Então, a teoria de Mott diz que há uma diferença de potencial osmótico e, devido a essa diferença de potencial osmótico, a seiva elaborada é conduzida dos centros de produção, ou seja, as folhas, para os centros de consumo e armazenamento. Por qual vaso? Floema, tá certo? Então, tá aí. Gente, último tópicozinho. Anel de floema ou anel da casca, já citado em histologia. Observe aqui a imagem, ó, deste anel. Então, você retirou a casca até chegar nessa região esbranquiçada, no caule. E observe, tem duas posições que eu posso fazer esse anel. Eu posso retirar ele, ó, na parte basal do caule, do tronco, ou em um galho. E isso me trará implicações. Agora, note também que, por exemplo, aí, ó, nosso colega Jairo, aos 14 anos, se declarou para sua amada. E 20 anos após essa história de amor ter começado, eles voltaram ao local de origem e encontraram lá, ó, esse lindo coração. Bem, gente, com o passar do tempo, a planta cresceu, se alargou. E esse tema é cobrado no vestibular com certa constância. Então, o coração ele está com a inscrição bem mais larga, bem mais nítida. Mas a pergunta é, a que altura do solo? Pois fica a dica. Ele se encontra à mesma altura, já que a planta cresce de maneira ramificada e apical, ou seja, nas extremidades. Então, isso justifica o fato do coração estar na mesma posição. Ele só está mais alargado devido ao crescimento secundário. Vitor, e as implicações de quando se faz esse corte no tronco? Bem, gente, na parte basal ou no galho, a implicação imediata. Observem que nessa região aqui onde foi feito o corte, e aqui, ocorre acúmulo de seiva elaborada, porque o vaso de floema foi retirado. Então, a consequência imediata é essa região se dilatar. Consequências futuras. No caso do tronco, na parte basal, a seiva não atinge as raízes, que deixam de armazenar. Quando suas reservas se esgotarem, vai levar fatalmente a planta, ó, à morte por falta de nutrientes. No galho em si, não vai acontecer essa morte. Essa região se dilata e aqui se acumula substâncias nutritivas. Então, eu vou ter desenvolvimento dos galhos
E frutos maiores e mais adocicados, também comum de ser cobrado nos vestibulares. E aí, galera, vocês vão responder as demais listas, as questões da lista, perdão, e as questões do nosso livro. Um grande abraço, prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu, galera!